Vamos lá agora para a questão 8 da URGS, né, Federal do Rio Grande do Sul. Então aqui já começa a ficar interessante, né? Apesar dessa nossa primeira lista de parábola, né, essa nossa lista 3, ser assim mais de esquenta da parábola e tal, aqui já tem uma questão interessante. Então ele deu aí três funções, f de x é igual a 2, ou seja, uma função constante, né, uma linha ali no 2. O g de x é essa daí, x ao quadrado menos 5x mais 6. E h de x é x ao quadrado menos 11x mais 30. Está todo mundo desenhado no mesmo plano cartesiano. A pergunta é, quantos pontos diferentes, né, distintos, o gráfico de f intercepta as outras duas? Então, assim, só para a gente ter uma ideia do que é esse desenho, é assim, ó. Então, vamos descobrir quem são as raízes de cada uma delas? Só para a gente poder fazer um desenho bacana. Então, vamos botar aqui um plano cartesiano aqui. Aqui um plano cartesiano. Eu acho que esse aqui já vai servir. Aí, a função f, eu vou desenhar ela vermelha. Então, a função f é uma linha horizontal no 2. Essa é a função y igual a 2. Tá bom? Aqui valendo 2. Vamos ver a função g. Como é que seria o gráfico dela, né? Só para a gente ter uma ideia assim. Então, a função g, se a gente for calcular aqui, a gente sabe que a soma das raízes é 5 e o produto é 6. Esse exemplo a gente até fez na nossa aula, né? As raízes dela, o x é igual a 2 ou 3. Então, essa parábola aí, ela vai estar lá para cima, né? Porque ela toca no eixo y no 6, fazendo assim, ó. Fazendo assim. Opa, calma aí que ela não ficou grande o suficiente. Assim, né? Um no 2 e outro no 3, né? E ela corta o eixo y, né? Ela vai continuar lá para cima. E aí, num momento muito alto, ela cortaria no valor 6, que é o termo independente. E vamos dar uma olhada aqui, então, na última, só para a gente ter uma noção. Essa h de x aí, né? Então, essa h de x, a soma, veja que h de x, ela é x ao quadrado menos, né? X ao quadrado menos 11x mais 30. Então, significa que a soma vale 11 e o produto vale 30. Então, se você for pensar aqui nas possibilidades, né? Para a gente poder fazer um esboço desse gráfico. Então, pelo produto começa com 30, 2, 15, 3, 10, 5, 6, né? 5, 6 dá 30. E aí, claro que essas raízes é 5, 6, né? Porque a soma dá 11. Então, essa é uma que corta lá no 30 e ela tá tipo assim, ó. Essa parábola. Então, se eu continuar esse desenho aqui, então ela vai cortar aqui no 6 e aqui no 5. Então, veja que essas funções, em algum momento, elas cortam o gráfico vermelho. Né? Eu não precisava ter feito tudo isso aqui, né, para poder responder essa questão, mas só para você ver que elas cortam em alguns momentos. Talvez, quem sabe, como isso aqui é só um esboço, talvez quando eu desenhe essa parábola laranja, elas batam no mesmo ponto aqui, né? Porque esse desenho aqui é só um rumo. Só para a gente treinar, fazer desenhos, calcular raiz, bará, só para ter uma ideia. Mas vamos ver se é ou não. Como é que a gente descobre onde que elas se tocam? Eu tenho que igualar as funções, né? Então eu tenho que pegar essa função aqui, essa função vermelha, que é a função y igual a 2. E eu vou substituir, então, o y igual a 2 nas outras, para ver quando que elas vão se bater, né? Então, vamos começar com a função vermelha. Então, quando que a função vermelha, ou a função vermelha não, desculpa, a função verde. Quando que a função verde, x ao quadrado menos 5x mais 6, ela vai ser igual a 2? É quando x ao quadrado menos 5x, aí esse 2 vem subtraindo, né? Mais 4 foi igual a 0. Quem são essas duas respostas aqui? Então, aqui é uma outra equação do segundo grau, né? Agora, as soluções dessa equação do segundo grau representam quando que elas se batem. Né? Então, veja que a soma dessas raízes é 5 e o produto dessas raízes é 4. Então, veja que é 1 ou 5. Né? Então, veja que bem aqui, ó, quando ela bate nesse ponto aqui, significa que o x desse ponto, quando eu trouxer aqui para baixo, ele vale 1. Quando ela bater bem aqui, ó,
significa que o x desse ponto vale 5. Então, em teoria, está bem embaixo desses 5 aqui, né? Então, já tem 2 pontos aí. Agora, vamos ver a outra. Quando que a outra função, a laranja, quando que x ao quadrado menos 11x mais 30, quando que isso é igual a 2? É quando x ao quadrado menos 11x mais 28 for igual a 0. Né? Então, veja que isso aqui, a soma é 11 e o produto é 28. Então, já dá para a gente ver direto que isso aqui... Na verdade, não dá para ver direto, é porque eu já fiz isso mais vezes que tu. É 7 ou 4, né? 7 ou 4. Então, quando ela se bate... Quando essa função laranja bate na vermelha, um momento é quando x é igual a 7 e o outro momento é quando x é igual a 4. Né? Então, veja que esse gráfico está meio ruim, né? Porque quando a gente descesse, esse cara era para estar mais para cá, né? No x igual a 4. E esse daqui, quando descesse, era para estar no x igual a 7. Né? Onde bate nos gráficos, mas claro, esse gráfico está meio torto, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, significa que a função vermelha intercepta os gráficos de G e H em 4 pontos distintos, tá bom? Em 4 pontos distintos, que é esse ponto, esse aqui é o ponto 1, 2, esse aqui é o ponto 4, 2, né? Esse aqui é o ponto 4, 2, esse aqui é o ponto 5, 2 e esse aqui é o ponto 7, 2, né? Então, são nesses pontos aí que ela intercepta, nesses 4 pontos distintos, todos com o mesmo y, né? Uma vez que para estar em cima da função vermelha tem que ter y igual a 2. Então, seriam nesses 4 pontos aí, né? Então, veja que é uma questão assim já mais robusta, né? Assim, já tem mais teoria agora, interseção de gráfico, uma coisa com 2 parábolas. Note que quando eu fui fazer o esboço dos gráficos verde e laranja, eu calculei as raízes deles, né? E quando a gente vai calcular a interseção e a gente iguala a 2, a gente calcula raízes de outras coisas. Então é muito importante você ter esse entendimento que as raízes daqui representam onde o gráfico verde corta o eixo x. Só que as raízes daqui representam quando que o gráfico verde é igual a 2. Ou seja, quando que o gráfico verde bate no vermelho. Né? Então, são outras raízes que estão representando outras coisas. A mesma coisa aqui embaixo, né? As raízes daqui representam quando que o gráfico laranja bate no vermelho, enquanto que as raízes daqui representavam quando que o gráfico laranja batia no eixo x, né? Então, interessante você ver que a gente calculou várias raízes de várias equações do segundo grau diferentes entre si, cada uma representava uma coisa, né? Isso é que é interessante você, como vestibulando, ter em mente. Então, vamos que a gente já está quase no finalzinho aí da parte de parábola.